Boa noite a todos os irmãos, que sejamos bem-vindos nessa casa de oração, que a espiritualidade desde já nos abrace, aliviando todas as dores e aflições que possamos estar carregando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a singela história de Francisco de Assis. Eu tenho um apreço muito grande pelo livro Francisco de Assis, então retirei um pequeno trecho para que a gente possa hoje trazer ao conhecimento os ensinamentos desse santo, que como a Igreja Católica o reverencia como santo, mas nós sabemos que é um espírito iluminado que esteve na Terra. E a história de Francisco de Assis, ela começa muito antes de tudo isso, né? Aliás, a Terra foi preparada para receber o Mestre Jesus. Há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui na Terra, a Terra levou mais de 5000 anos para preparar para que ele pudesse reencarnar no orbe terreno. Jesus ainda em esferas iluminadas, né? Então ele precisou de muito tempo descendo até chegar no orbe do planeta Terra. E o livro começa narrando que os espíritos inferiores que estavam encarnados na Terra, eles precisaram ser retirados para que Jesus pudesse aqui reencarnar. Então, por 1000 anos, foram retirados esses espíritos truculentos que viviam na Terra, foram apartados do planeta Terra, vivendo em uma esfera espiritual, num local chamado a Cruzada. Nesse local, esses espíritos permaneceram por mais 1000 anos. Então, Jesus veio à Terra, deixou sua mensagem de luz, voltou para o plano espiritual, e esses espíritos que estavam neste local chamado a Cruzada, ficaram presos ali por mais 1000 anos. Então, da época de Jesus, reinou luz, reinou os ensinamentos de Jesus por 1000 anos na Terra. Mas precisou que esses espíritos, irmãos nossos, né, voltassem a reencarnar no orbe. Então, lá pelo ano 980, a espiritualidade começou a preparar esses espíritos maus que lá estavam para reencarnar na Terra e ter a sua oportunidade de evolução. E aí se deu a Idade Média, onde nós conhecemos que é chamada a Idade das Trevas, né? Porque esses espíritos maldosos que lá estavam necessitaram reencarnar. Na época que Jesus nasceu, ele estava em um plano aonde a luz se fazia presente, e reencarnou Jesus e todos os apóstolos que o seguiriam e continuariam a sua tarefa, o seu trabalho aqui na Terra. Dentro desses apóstolos de Jesus estava João Evangelista, entre esses apóstolos. João Evangelista era o mais jovem dos apóstolos, bebeu dos ensinamentos de Jesus e foi o que mais velho desencarnou. Ele viveu por bastante tempo. Foi o último dos apóstolos de Jesus a desencarnar. Na história do livro, o livro nos narra com detalhes a vida de João Evangelista, que nós não temos como falar em 30 minutos. Então, quem tiver interesse pode procurar o livro depois. Mas muito interessante a história de João Evangelista. No seu finzinho, João Evangelista foi preso na ilha de Patmos. Tá? E ali ele encantava a natureza, encantava animais, e os soldados que cuidavam dele se convertiam, porque ele era tão bom, ele amava tanto, que ele emergia amor. E ele estava muito velhinho, e os soldados resolveram libertar João Evangelista. E pediram para que ele usasse outro nome, né? Ele foi para a cidade de Éfeso, e lá ele foi chamado de Francisco.
Então, João Evangelista, na época de Jesus, no final da sua vida, foi chamado de Francisco, o pai Francisco. E lá ele desencarnou. Passou-se os 1000 anos, a Terra vivendo naquela experiência tenebrosa da Idade Média, onde foram largados na Terra aqueles espíritos truculentos novamente, que estavam presos naquela esfera. E a espiritualidade maior resolveu, né, que precisava reencarnar seres de luz para emparelhar um pouquinho. Então, João Evangelista foi chamado para reencarnar em 1182 na cidade de Assis, né, como Francisco de Assis. Mas a história que se dá é que a gente sabe que São Francisco de Assis foi batizado como o nome de João, em italiano Giovanni. Então o nome dele não é Francisco, o nome dele é Giovanni, que é João, que era já o nome quando ele esteve como apóstolo de Jesus. Seu nome completo era Giovanni de Pietro Bernardoni. De onde veio o apelido Francisco, então? Não se sabe com absoluta certeza, mas teve a ver com a forte relação da família com a França. O pai de João, Pietro de Bernardoni, mantinha negócios comerciais na região francesa de Provença. Como o pequeno João tivesse grande estima pela cultura, poesia e o povo da França, seu pai o teria apelidado de Francesco, que quer dizer jeito francês ou francesinho. Também poderia ter sido um apelido carinhoso, porque a mãe dele era francesa. E isso não está no livro, é uma pesquisa. Giovanni de Pietro Bernardoni, mais conhecido como Francisco de Assis, nasce em 1181, na idade considerada a Idade das Trevas, e vive por 45 anos. Desencarna em 3 de outubro de 1226. Uma curiosidade também, 3 de outubro é a data de nascimento de Allan Kardec, né? A data 3 de outubro, só para considerar. Então, ele era filho de um rico comerciante, nasceu na opulência da matéria, teve todas as vantagens que a nobreza da época tinha. E antes de entregar-se à vida religiosa, ele teve muitos questionamentos, né? Ele era um jovem com muitos questionamentos, sem entender esses questionamentos e as inquietações que ele carregava. Em 1202, com 19 anos, ele alistou-se como soldado na guerra que Assis desenvolvia contra a Perúgia. Foi capturado, ele não lutou nem um dia sequer. Primeiro dia de luta, ele foi capturado, isso está no nosso livro Francisco de Assis, e foi mantido preso por 1 ano. Enquanto a luta acontecia, ele estava preso. Então, Francisco de Assis não lutou, ele se alistou e foi preso, tá? Com 19 anos. E ali ele conheceu um monge, que seria mais tarde um monge dos franciscanos. Muito interessante a história. Ali, naquela prisão, ele teve infecção, e essas infecções acompanharam ele por toda a vida. Então, ele morreu, não está registrado especificamente, mas, pelo que se sabe, por problemas no aparelho digestivo. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para a vida religiosa de completa pobreza. E aí está o ensinamento maior que Francisco nos deixa, né? Ele conseguiu dizer o não para a matéria e viveu uma vida simples, muito simples, tanto é que ele dormia no chão batido, ele dormia embaixo de árvores, eles criaram na época aquela maneira de ir buscar as pessoas em seu lar e fazer as pregações como Jesus fazia, tá? Na simplicidade, com uma sandália e uma túnica. E aqueles que o seguiram fizeram a mesma coisa, nos deixando esses exemplos que a pessoa pode estar aqui na Terra sem ser da Terra, né? Não dar tanto valor à matéria. Francisco nos deixou muitos ensinamentos. E em certos momentos, o Francisco de Assis se reunia
com os monges, e eles o questionavam, e ele buscava a inspiração do alto para correr os tempos até nós, esses ensinamentos muito necessitados da humanidade, até nos dias de hoje, inclusive nos dias de hoje. E no capítulo 18, que eu vou me basear, estão ensinamentos belíssimos. Eu peguei alguns que eu achei importante para nós conversarmos. Frei Leão, numa reunião, na sua simplicidade, dando início àquela reunião com a comunidade no Rancho de Luz, faz uma pergunta. Pai Francisco, qual o dever de mais urgência que temos para com Deus? Francisco, quase em êxtase, mas perfeitamente lúcido, respondeu com muita bondade. O dever de maior urgência para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas, na mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência, na reta compreensão, no reto entendimento e na reta moral, no reto perdão, na reta caridade, no reto desprendimento, na reta pobreza e na reta humildade, na reta paciência, na reta amizade, e sempre que o mais de precisarmos no dia a dia, virá como inspiração para moldar, como se fôssemos instrumento da divindade andando no mundo. Então ele coloca para nós aqui mais de 10 vezes a palavra reta, que nós temos que ter uma reta conduta, nós temos que saber ter reta consciência, reta compreensão. Só esta pergunta e resposta aqui daria uma palestra maravilhosa, né? Nós conversar sobre estas questões que ele nos coloca, que o nosso dever para com Deus, primeiro é amar Ele sobre todas as coisas, que é um dos mandamentos, né? Que já foi nos trazido por Moisés há 4.000 anos atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus veio e frisou novamente. 1000 anos depois veio Francisco de Assis e frisou novamente. E de épocas em épocas, a espiritualidade superior desce à terra, vestindo o corpo humano e nos trazendo assim belíssimos exemplos. Nós sabemos que muitos estão encarnando na esfera terrena para nos deixar exemplos, nos domar pelo exemplo, para que nós possamos educar as nossas almas. E esses exemplos maravilhosos muitas vezes são desapercebidos. Outra pergunta. Pai Francisco, e os compromissos assumidos com o próximo pela nossa consciência? Resposta de Francisco. Meu filho, o maior compromisso com o próximo é aquele que temos para com nós mesmos e para com Deus. O próximo, mais próximo, né? Que somos nós. Jesus Cristo não se esquece de nos responder a todos, condensando os 10 mandamentos em apenas 2. O primeiro, como já citamos, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Não podemos viver sem ele, não podemos viver sem o próximo. Em tudo o que fazemos, precisamos dos outros. Olha o belíssimo ensinamento que Francisco vem nos deixar. Em tudo o que fazemos, precisamos dos outros. E muitas vezes a gente se acha superior e acha que não precisa das pessoas, né? Não podemos viver sem ele. Mesmo que não o vejamos, o próximo está constantemente nos ajudando de formas variadas e por vezes sem nada exigir de nós. E aí nesse trecho ali ele coloca, dá exemplos assim das pessoas que nos servem, porque naquela época existia ou a riqueza ou a pobreza. E muitos eram servidores, escravos nas casas, eram tirados de suas famílias para servir. E eram pessoas tratadas como lixo, como escória. E estavam ali para servir. Então ele coloca, Francisco de Assis, a importância, não podemos viver sem o próximo.
Deus nos fez interligados uns aos outros pelo seu amor, de modo que não poderemos viver sem a vida alheia. O amor é o centro da vida, na vida de Deus. Ninguém poderá amar ao próximo por interesse, e é este o clima mais puro da alma que gera a felicidade. Então a gente vive em busca da felicidade, né? Mas se nós não proporcionarmos felicidades aos corações alheios, a felicidade não chega para nós. Jamais poderemos alcançar a felicidade sem passar pelos caminhos do amor verdadeiro. Então, emanar amor sempre. Pai Francisco, em que posição devemos ficar quando a nossa família não compreende a nossa missão? Aí ele responde: temos para com a família um dever maior. Sendo ela o elo mais próximo, junto a elas poderemos escutar e sermos ouvidos. A família, a possibilidade de ficarmos visíveis no mundo no qual devemos fazer e agir. Acima de tudo, a vontade de Deus. Aqueles que têm a responsabilidade de família poderão encontrar no seio dela um vasto campo de trabalho e realização. A pregação do Evangelho dentro de casa quase não carece de recursos da palavra, pois nela funciona com mais proveito o exemplo. Então, todos nós que estamos aqui para nos moldarmos como espíritos imortais que somos, necessitamos da vida familiar, porque é ali que vamos ouvir, né, e nos fazer sermos ouvidos. Mas o mais importante que ele nos diz, né, pois nela não funciona a palavra, mas sim com mais proveito o exemplo. Então não adianta nós querer falar, dizer e não exemplificar. Nós ouvirmos ou lermos o Evangelho e tentar fazer com que o outro vivencie, não vai nos modificar. Quem tem que nos modificar somos nós, através dos ensinamentos. Aqueles que têm a responsabilidade de família poderão encontrar no seio dela um vasto campo de trabalho. A pregação do Evangelho dentro de casa quase não carece dos recursos da palavra, pois funciona o exemplo. O que dirige um lar recebe ajuda dos que convivem com ele. Quando esses lhe apontam as falhas, que não teve a oportunidade de corrigir, se já granjeou a humildade, o lar será para ele a melhor escola, onde o aprendizado seja talvez mais profundo do que para aquele que visita todos os países do mundo, executando o verbo na função do bem. Então ninguém perde por ficar preso, como dizes, em um lar. Ao contrário, ganha-se muito, se souber viver com os que o cercam e compreendê-los. Então ele vem nos falar da família, né? Da importância de vivermos em um lar, em uma família. Irmão Francisco, por Deus, poderia nos expor o que é caridade para conosco mesmo? Esta caridade que dizes é por excelência a mais preciosa. Não desejamos desfrutar desse bem celestial, porém para assegurar este bem, deveremos trabalhar a caridade em nós e depois praticar com os outros. Se um soldado precisa de um treinamento para lutar e vencer o inimigo, muito mais os soldados de Deus que somos nós por misericórdia. A caridade para conosco é no sentido de prepararmos pensamentos, ideias e sentimentos para melhor fazer o bem ao próximo. Então, para nos auxiliar o outro, nós precisamos fazer o bem por nós, nos moldar, nos modificar. É esse ensinamento que Francisco nos deixa. Estamos em regime de urgência, preparando-nos para falar com dignidade, trabalhar com discernimento e ajudar por amor. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar a educação coletiva? Como? Se nós precisamos educar a nós mesmos. E nesse capítulo ele fala muito sobre educação e instrução. Pai Francisco, por gentileza, poderia o Senhor nos dizer o que é desprendimento verdadeiro?
Aí eles estavam perguntando para aquele que realmente poderia falar sobre desprendimento, né? E aí ele responde: desprendimento não é se prender a coisa alguma. É ser livre. Não é estar preso a coisa alguma. E ali ele estava falando da matéria e das outras coisas, até das próprias pessoas, porque Francisco de Assis abandonou o lar da riqueza para a pobreza, mas não abandonou só o lar. Ele precisou abandonar a mãe, que ele muito amava, Dona Pica Bernardoni, a serva que ajudou a cuidar dele. Então ele não abandonou só as coisas materiais, ele precisou abandonar também os seus amores. Não um abandono, mas ele não se prendeu àquele amor. Pois nenhum ser deseja estar preso. Até os próprios animais não se sentem bem quando aprisionados. Todos queremos ser livres. A liberdade é, pois, amada por todos e tudo. Não obstante, a vida nos condiciona a determinadas prisões. Enquanto não despertarmos para a realidade, seremos escravos da própria ignorância. Então, desprendimento verdadeiro é não se prender a coisa alguma. Mas ele nos frisa também, neste capítulo, que nós não devemos desmerecer a matéria, que nós temos que saber agradecer por tudo o que é colocado em nossas mãos, saber discernir e trabalhar, produzir, fazer com que aquilo se fortifique e frutifique. Frei Francisco, Pai de todos nós que aqui estamos reunidos, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é a pobreza que tanto falas. Francisco de Assis responde: eu diria a todos que me ouvem e me toleram por caridade, que a pobreza na sua essência cristã é a felicidade. A riqueza no mundo das formas é pura ilusão. Ela traz problemas de difícil solução para os nossos caminhos, porque o dinheiro em mãos que não compreendem seus objetivos primordiais passa a dificultar os mais puros ideais. É bom que compreendas que existem muitos pobres ricos e muitos ricos pobres. Nós amamos a pobreza em sentido diferente aos olhos dos materialistas, e tudo fazemos para fazer circular as riquezas de Deus, o único dono de tudo que existe em toda a criação. Aí vai Francisco e nos fala sobre educação. Educação, meu filho, é, por assim dizer, um tesouro que nasce primeiramente no engendrado ambiente da evolução espiritual. Onde existe ignorância, não pode existir educação. Ela é uma força de Deus no coração do homem, que deve ser despertada por vários meios, e principalmente pela disposição no bem comum e no respeito aos direitos alheios. Pai Francisco, fala-nos sobre amizade. Primeiramente, meu filho, devemos dizer que o apóstolo Pedro se interessou muito pela amizade quando recomendou aos seus companheiros que granjeassem amigos. E nós vamos repetir o discípulo primeiro, falando no mesmo tom e na mesma sequência. Deveis todos fazer amigos, pois a amizade verdadeira servoaz luz em todos os caminhos para a eternidade. Eis o tesouro que não nos devemos esquecer em todas as circunstâncias. No momento de falar, na hora de compreender, no instante do trabalho, quando estivermos em casas, em nossas andanças. Porque a amizade é um vínculo onde pode transitar o amor. Vamos passar por inúmeros lugares, dando e pedindo. Vamos conhecer muitas nações e vamos nos comunicar com milhares de criaturas. E a oportunidade de fazermos amigos não nos irá faltar. Esse é, pois, o mais belo exercício para compreender o nosso semelhante e ajudá-lo com os nossos recursos, para amanhã essa amizade venha nos ajudar na divulgação da palavra cristã e a todas as criaturas de Deus. Fazer amigos é acumular tesouros na
espiritualidade. Então esse livro ele contém grandes revelações, grandes ensinamentos que não tem como a gente colocar em 30 minutos, mas eu convido a todos para a reflexão sobre os ensinamentos desse Espírito iluminado que esteve na Terra, nos deixando o maior dos ensinamentos, que é o desprendimento. Tá? Porque nós somos presos a muitas coisas aqui na Terra e nos esquecemos que estamos aqui apenas de passagem para o aprimoramento do nosso espírito imortal. Nós não sabemos quanto tempo vamos permanecer na Terra. E muitas vezes nos apegamos até aos próprios problemas, que são meios de nos libertarmos. Todos nós que aqui estamos passamos por dificuldades, mas elas são para nós um meio de nos libertarmos. Cada tristeza, cada frustração que a gente passa aqui na Terra, ela tem o poder de nos despertar. Então, que a gente não se apegue a isso, que a gente consiga passar por essas situações sem se apegar. Que a gente não seja tão apegado às coisas materiais, que a gente valorize sim, que a gente trabalhe, que a gente busque, porque nós estamos sim no planeta Terra, que é um planeta que a gente precisa da matéria, mas que a gente saiba que o ser humano tem muito mais valor que as coisas materiais. Que a gente tem essa riqueza dentro do nosso coração. Granjear amigos, como disse Francisco de Assis, é um tesouro. Nós termos pessoas que gostem de nós, que gostem da nossa conversa, que querem estar conosco, é uma conquista. Nós não temos que ser aquelas pessoas purulentas, chatas, que ninguém gosta de conviver. A gente precisa aprender a se amar, se valorizar como filho de Deus e ser pessoas amáveis, afáveis, fraternas, educadas. Francisco de Assis nos fala muito em educação, que a educação é o meio de nós aprimorar o nosso espírito, que nós precisamos ser pessoas educadas, afáveis, amáveis e buscar isso. Aquela história de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, é o milho da pipoca, né? Que não estoura na panela. Nós somos como milho de pipoca, nós somos pessoas duras, mas que com o fogo, muitas vezes, das aflições, a gente vai amolecer e vai virar uma pipoca macia. Mas tem pessoas que ficam, eles são as puruas, né? Que ficam no fundo da panela e não querem, de jeito nenhum, ser pipoca, ser macio. Nós precisamos amaciar os nossos corações. E é essa mensagem que esse Espírito iluminado nos trouxe. Vem desde a época de Jesus, nos falando sobre o amor. Morreu com quase 100 anos o João Evangelista, falando de amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E nós todos conhecemos, né, a oração intitulada, a oração de São Francisco, que é uma oração maravilhosa, que nos fala de amor, de perdão, de desprendimento. E fazendo a pesquisa sobre essa oração, eu fiquei sabendo que a oração não foi Francisco que escreveu, ela veio quase um século depois, 1916, se não me engano, e um autor totalmente desconhecido. Só que foi colocado como oração de São Francisco pela pureza que essa oração trazia nas suas palavras e que realmente retratava esse Espírito iluminado que esteve conosco. Então, eu vou pedir licença para ler a oração de São Francisco e depois tu encerra, Adelina. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver misericórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja.